Olá pessoal, Janaína Queradia da Inloco, Doutor Inloco, episódio número 17, parte número 3. Se você não acompanhou ainda a parte número 1, a parte número 2, pode buscar que já está à disposição de todos esse momento especial com a nossa secretária municipal da saúde, doutora Tatiane Filipacchi, que já trouxe para nós muitas informações. E dentre esses investimentos, essas acertativas na área da saúde aqui do município de Curitiba, nós conversamos bastante na parte número 2, então acompanhem lá, mas vamos dar continuidade. E agora, nesse momento, o frio chegou, a influenza, combate à gripe. Doutora Tatiane, como que a secretaria está se movimentando nesse momento? Então, nós trabalhamos hoje muito com planos, municipais de enfrentamento às diversas, situações e a sazonalidade, que é esse período que ele é histórico no município de Curitiba, né? A temperatura ela vai caindo e com isso nós temos os agravos em saúde, sendo um deles a gripe, né? O vírus influenza circulando no maior quantitativo, né, o próprio vírus da Covid, as doenças respiratórias virais, né, e elas aumentam muito nesse período do ano. E nós desenhamos dentro da Secretaria de Saúde, juntamente também com o nosso prefeito Eduardo Pimentel, um plano de contingência que ele começou em questões simples, como trabalhar a educação da própria população, que vamos lembrar que a prevenção ela ainda é o melhor a se fazer, né? A gente fala assim que é melhor prevenir do que remediar, né? Então, e os quadros virais, eles permeiam isso. Então, seja o fato de que se eu estou com um sintoma respiratório, o que eu posso fazer primeiramente? Eu usar uma máscara. Sim. Porque quando eu estou com um sintoma respiratório, eu estou com um vírus. Eu sou um disseminador. Muitas vezes, infelizmente, grande maioria, nós estamos preparados, muitos estão vacinados, está com uma resistência do organismo saudável. Ele vai ser um quadro leve que vai passar por você e vai seguir um ciclo, 3, 5, 7 dias no máximo e vai embora. Mas você pode disseminar para uma pessoa vulnerável. E hoje nós temos um grupo que nós chamamos de pessoas vulneráveis a casos graves, né? Que daí é o SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que tivemos um quantitativo grande de internamentos, inclusive Curitiba já ampliou leitos. Dentro do nosso plano de contingência, ampliamos leitos de UTI, né, ampliamos leitos de enfermaria, mais pontos de atendimentos, já aumentamos o quantitativo de horas profissionais nas nossas unidades para poder acolher, porque a demanda é muito grande nessa época do ano, mas eu preciso também participar e eu como cidadão me proteger e proteger, né? Porque quando você usa uma máscara, você está fazendo isso. Você se protege e protege quem está perto de você. Um paciente idoso, que é um paciente que tem maior possibilidade de evoluir com um quadro grave, uma pneumonia, ou quem já tem um quadro de asma, bronquite, agravar. Uma criança, né? É muito importante, e as gestantes. E vou lembrar do adulto jovem que tem uma comorbidade, uma doença que também pode ser um fator de risco para complicar. O paciente diabético, o paciente renal, o paciente cardiopata. Eles, não importa a idade, ele pode ter um quadro viral, gripal, que se transforma numa pneumonia. Nós aumentamos o número de internamentos em leitos de UTI por causa do SRAG, então ampliamos leitos de UTI por isso. Nós tivemos óbitos em Curitiba, inclusive até o último dado que nós tivemos desde o início do ano foram 58 óbitos em Curitiba. Se eu colocar isso no cenário do Paraná, mais de 400, isso foi até a metade de junho, né? Os dados eles são atualizados semanalmente ali. Então, sim, a gripe, apesar de grande maioria, felizmente, ser quadros leves, ela tem quadros graves que levam a óbito. E você veja, né, Janaína, nos dias atuais, uma doença que tem uma forma de prevenir, que é a vacina do influenza, ela é segura, são muitos anos de história, né, que nós temos aí, existe a ciência por trás disso, ela previne o quadro grave. Ah, mas eu não vou tomar vacina porque eu vou pegar de qualquer jeito.
você pode pegar, mas você vai ter o quadro leve. Minimiza, né? Isso, dentro dos quadros de Curitiba, que nós levantamos os 58 óbitos, né? 90% eram idosos, e deles, apenas 8 tinham sido vacinados. Falando de 42 pacientes que foram a óbitos e não tinham se vacinado. E essa análise, ela tem que ser a global e não a individualizada, para que nós possamos entender todo o cenário, a conscientização de cada cidadão para contribuir, para que a gente não agrave, né, doutora? Então, as medidas básicas de prevenção, claro, em primeiro lugar, a questão do cuidado, do autocuidado, manter as mãos limpas, a gente falou muito isso no Covid, né? Lave com água e sabão, quem puder usar álcool gel, mas a lavagem de água e sabão já é suficiente, use a máscara, mantenha ambientes abertos, janelas, ventiladas, isso é básico, eu posso fazer, e fazer a vacina. Sim. Quem não pode, não deve ficar sem vacina, é a população de alto risco. É o idoso, é a gestante, é a criança ou aquele que é portador de uma comorbidade. Então, a gente botou esse ano até o slogan da nossa campanha, vacinar é cuidar. Apesar de que a partir do dia 15 de maio em diante, nós começamos com uma vacinação liberada para toda a população. Vacina da influenza liberada para todos. Sim. Né? 1º de abril, então, foi a vacina para o grupo de risco, começamos, fomos para as escolas, para as unidades de saúde, hoje são 107 unidades, 2 estão em reforma, mas todas as unidades têm a vacina. A partir do dia 20 de maio, nós começamos o que nós chamamos de ação extramuro. Nós fomos levar a vacina para a população. Isso também é uma característica dessa gestão. Em vários pontos da cidade. Em vários pontos. Nós não esperar a população vir. Sempre que a gente puder trabalhar para levar até eles, nós vamos trabalhar. Então, nós colocamos primeiro nas ruas da cidadania, depois nos terminais. Também levamos para igrejas. Foi fantástico a ação ali na igreja do Perpétuo Socorro. Nós vacinamos mais de 1.000 pessoas. Ali tem uma circulação muito grande, muito bom, né? Então, também vacinamos em supermercados. Agradecemos a parceria também, porque a gente fez uma reunião, fiz junto com o secretário Facanello, com a Secretaria SGM, em que veio representante das igrejas, do comércio, a ACP também estava lá e nos apoiaram. E aí eu vou dizer que hoje nós podemos dizer que a gente já levou vacina para mais de 100 pontos de saúde, 100 pontos fora das unidades de saúde. Sim. Para poder facilitar. A vacina da gripe está liberada para todas as faixas etárias a partir dos 6 meses de idade. Então, vacinou no mercado, vacinou na igreja, vacinou no terminal. Na nossa ação do centro, foi mais de 1.200 vacinas. Né? Então, levar isso. Então, nós, como ente público, estamos levando o recurso. E pedimos que a população nos apoie, né, nesse sentido de que a vacina é prevenção, as nossas unidades de saúde, elas ficam sobrecarregadas, nós levantamos semanalmente, nas últimas 3 semanas, assim, 20.000 pessoas atendidas por semana nas unidades de saúde. É lógico que você, apesar de ter mais profissionais para atender, sobrecarrega o sistema. Sim, né? Então, a melhor forma e sem contar a questão da prevenção em relação a casos graves, né? Porque numa patologia tão simples, que eu tenho várias formas de prevenir, tem uma vacina, é inadmissível pessoas morrerem de gripe. Que vamos pensar, é isso que aconteceu, ela começou com um quadro gripal. Ela poderia ter feito a vacina e poderia ter sido evitado o óbito? Poderia. Então, acho que conscientizar que todos nos apoiem, né? Eu coloco que a saúde é de todos, né? Que a gente possa dar as mãos e se apoiar. Se você conhecer alguém um idoso, uma criança, né? Conversar com os familiares, que é algo mais do que consolidado, né? Vamos lembrar do que era a poliomielite sem a vacina. Claro, quantos ficaram sem sequelas? Ficaram com a sequela. O que aconteceu depois da vacina? Vou lembrar da própria questão muito polêmica, mas eu fiz trabalho dentro de hospitais exclusivos de Covid e posso te dizer o seguinte, o que foi o quantitativo de óbito antes da vacina e depois da vacina. Então, a gente tem os números falam por si. Os números. E aí é importante, Janaína, que a nossa gestão é uma gestão profissional, né? Então, assim, a gente tem o papel como gestor de analisar os dados. Sim. Não é o que dizem. A gente tem um centro de epidemiologia em Curitiba, com epidemiologista que acompanha os dados
via sistema de quantos casos entram nas unidades. Hoje eu sei quantos entraram hoje, quem tinha os sintomas, eu mapeio tudo. E com base nesses dados nós fazemos a nossa ação, que são esses planos de contingência para atender a população. Então, que a população possa, né, vir conosco e ter certeza que nós buscamos o melhor para a população. E sem dúvida, é o que nós estávamos falando anteriormente, inclusive, que claro, temos que ser conhecedores dos nossos direitos para buscar as responsabilidades, mas entender que temos deveres também nesse aspecto geral de combate a tantas enfermidades, a tantas circunstâncias diferenciadas que acabam, né, tomando conta do nosso dia a dia como população. Porque sem saúde, nós não fazemos nada. É verdade. Então, o cuidado da saúde é um cuidado para si e é o cuidado para o outro, próximo ou não de você. Porque nós precisamos uns dos outros, Sim. né, doutora? Agora, também é importante enfatizar o programa Encantar. O Encantar encanta. É um ambulatório, né? Ele foi pensado por um projeto que traz um atendimento multiprofissional para as crianças até 18 anos, inclusive, no foco no transtorno do espectro autista, Sim. também num projeto inovador também na questão do TDAH, né? Então, hoje nós estamos com uma estrutura nova, bem centralizada, ali do ladinho do Hospital das Clínicas, onde era a antiga livraria do Chaim. Sim. 2.700 metros quadrados, foi inaugurado há pouco tempo agora pelo prefeito Eduardo, que era inclusive um compromisso dele com a população. Nós temos salas de atendimento, né, para os pacientes, as crianças, os adolescentes, mas de uma forma diferente nós temos também o atendimento da família. Isso é então, importante. A gente acolhe a família. Inclusive, nós temos em Curitiba um programa inovador que através veio inclusive dos Estados Unidos, né, um projeto em que nós trabalhamos com o CST. O que é o CST? Nós treinamos as famílias em 8 encontros a acolher, a entender a situação do seu familiar. Porque o transtorno do espectro autista, ele permeia muito mais do que uma comorbidade. É um modo diferente de você atuar sobre aquela pessoa. Então, você tem que aprender o que como que eu devo tratar, como que eu devo no dia a dia dentro de casa. O que a gente observava, Janaína? Muitas vezes assim, a criança ia para as terapias, estava estável e acabava que muitas vezes em casa a dificuldade da família era muito grande. Não sei se você sabe, é um dado muito triste, mas hoje o índice de divórcio entre os familiares de autismo é muito grande. É mesmo. Porque não aguenta, é uma pressão muito grande. Sim. É difícil para a escola, é difícil para o familiar. Então a gente traz hoje o familiar como um pilar deste cuidado, em que ele tem que estar preparado. Então, durante as terapias das crianças, que seja com terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, né, neuropediatra, que tem dentro dessa estrutura, os pais têm a oportunidade de trabalhar o seu lado psíquico. Olha, né? Que legal. É um cuidado diferenciado. Também montamos salas de treinamento, tanto para as famílias como para outros profissionais. Então, hoje nós temos interface com a Secretaria de Educação, em que pode vir na nossa estrutura fazer treinamento, porque essa criança vai para a escola, Sim. Ela precisa de ter um cuidado global. Nós temos hoje algumas parcerias com outras secretarias, um projeto muito legal que vai ser implantado nesta sede, Oficina de Geração de Renda, junto com a SMSAN, a Secretaria de Segurança Alimentar, trabalhar hortas, trabalhar até fazer alimentos, né, para uma renda. Essa mãe, ela para de trabalhar, sim, ela fica exclusiva para cuidar do seu filho, até que ela porque possa não tem como, né? Não tem como, é um cuidado. Então, oficina de geração de renda, cuidado na área psíquica, e até nós tivemos um grande apoio da rede privada, foi a doação de uma sala neurosensorial. É algo muito inovador, assim, em que eu trabalho com essas crianças, tanto da questão do transtorno espectro autista, através do estímulo sensorial. Olha, é uma terapia inovadora, algo assim e a gente conseguiu através de uma doação. Eles têm até um projeto fantástico, eles estão trabalhando no treinamento de cães
Eles, primeiramente, eram os cães guias para as pessoas com deficiência visual, e agora eles estão treinando cães para acompanhar crianças ou portadores do transtorno do espectro autista. Olha, que E eles nos legal. doaram a Que sala legal. neurosensorial, foi algo assim Bacana. muito legal. Então, esse ambulatório Encantar hoje, nós, inclusive só no fato de nós mudarmos, porque ele estava numa sede pequenininha, né, e hoje nós colocamos ele numa sede grande, mudamos toda a proposta do programa. Eu estava atendendo 500, uma média de 500, 550 crianças, eu já passei para 630. Agora nós estamos trabalhando uma ampliação da equipe e ela vai para um atendimento de 1.000 crianças por mês. Nossa. Esse é o nosso alvo aí até o final do ano, em trabalhar, em chegar nessa perspectiva de atender 1.000 crianças por mês. E é tudo para ter um preparo para esse diferencial que elas precisam, né? Tanto na questão da sociedade, mas principalmente o ambiente familiar. Isso. A família tem que estar preparada, a família tem que se sentir acolhida. Sim. E que legal, mas fica aí, ó, já fica a hashtag uma dica para nós irmos conhecer com a doutora Tatiane, o Encantar, e fazer essa transmissão de informações, transbordar realmente, né, de atualização para toda a sociedade de lá. Podemos ir lá diretamente, doutora, para a gente mostrar para todos como funciona. Mas sabemos que passar por tantas circunstâncias, como vem sendo em 6 meses, nem 6 meses, porque o preparo da doutora Tatiane não é de janeiro para cá, né? Muito antes, e você que não acompanhou ainda a parte número 1, dá uma olhada lá, você vai entender do que eu estou falando. Mas, doutora, o preparo dos profissionais de saúde, principalmente para essas questões envolvendo as emergências, as urgências no âmbito da saúde, como tratar disso e como vem sendo trabalhado? Nós trabalhamos muito. Para mim, um dos pilares da gestão, assim, né, e eu coloco que nós temos 3 pontos importantes a trabalhar na gestão pública. Né? Primeiro, as pessoas, né? Segundo, os processos e a questão da sustentabilidade, né? Porque nós precisamos gerir o recurso público de forma eficiente. Diferente de um serviço privado que você visa lucro, aqui não é visa lucro, aqui é visar otimizar o que nós temos, né, que é precioso o nosso recurso. E Curitiba tem ali uma gestão municipal muito focada no atendimento da saúde. E dentro das pessoas, eu tenho as pessoas que são os nossos usuários, o cidadão que vem até as unidades, que são o pilar, o foco de tudo que nós fazemos, são as pessoas que vêm aos nossos serviços. Nós queremos pessoas satisfeitas com o seu atendimento, né? Nós temos uma missão, inclusive, bem audaciosa, Janina, que nós queremos ser a referência, né, nacional e internacional, e ter uma população saudável e feliz. O feliz aqui, né, eu digo que foi audacioso, né, porque mas ele é muito relativo, pelo né? menos contribuir, né, então se ela pudesse claro. sair de dentro das nossas unidades satisfeita, a gente está contribuindo, né, com a saúde delas de forma global. E sem pessoas preparadas para toda essa demanda, como a gente está falando, uma hora é a gripe, uma hora é a dengue, é a rede de urgência e emergência, é a UTI, como que você entrega isso para a população? Não entrega. Então, nós precisamos focar também na educação continuada dos nossos profissionais de saúde. Nós temos vários programas no município que trabalham desde a questão da gestão, porque pessoas assim como eu optei, né, dentro da minha carreira em fazer uma especialidade na área de gestão pública, tem pessoas que não optaram, mas que elas vêm para o serviço público, elas têm as características de liderança e nós temos que trabalhar porque a gente precisa de gestores comprometidos. Hoje nós temos na área de educação tanto programas para desenvolver líderes, né? Nós temos o Instituto Municipal de Administração Pública, que é o IMAP, que tem inclusive pós-graduação na área de liderança. Nós temos dentro da fundação o Centro de Educação e Desenvolvimento Humano, que é o CECAD, e o CECAD ele trabalha essa questão de lá na ponta. Então, nós iniciamos este ano um grande projeto na área de urgência e emergência,
que é Operação Sala Vermelha. O que significa isso? Todas as unidades atendem urgência e emergência, seja eu, não só na UPA. Sim. Se chegar um paciente grave hoje numa unidade de saúde, eu, profissional de saúde, tenho que estar preparada para atender, até que eu vou acionar a ambulância do SAMU, que estará lá muito rápido, mas eu tenho que dar o primeiro atendimento. A Operação Sala Vermelha, ela visa treinar os profissionais para situações de maior gravidade. E aí é todos, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é o médico, é a recepção, todo mundo identifica uma situação grave. Vou dar um exemplo, um paciente chega no mal súbito, numa parada cardíaca. Sim. Né? Você tem que estar preparada. Eu estou numa UTI, eu estou numa sala vermelha, eu sou um emergencista, ele faz isso todo dia. Né? Mas o resto da equipe, como se porta diante da situação? Então, existe até um programa a nível do Ministério, que é uma portaria, que é a 2048, que determina, assim, quais são os temas que nós temos que ser expert, vamos colocar assim, né? E a gente fica trabalhando. Então, nós montamos salas de aulas online, em que também a dificuldade de você trazer o profissional, tirá-lo do ambiente de trabalho para treinar, não. Hoje eu estou levando para ele, então eu montei dentro das salas, nós temos salas de reuniões nas unidades, com uma TV, né, com um monitor, diretamente lá do nosso SECAD, o médico, o enfermeiro especialista na área faz o treinamento. Vai treinar para atender uma insuficiência respiratória grave, vai atender também um caso de emergência psiquiátrica. Sim, o paciente precisa ter um atendimento diferenciado, um infarto agudo de miocárdio. Então, a Sala Vermelha ela veio para isso. E treinar todos os profissionais. Hoje, Curitiba conta com a rede municipal, né, com mais de 10 mil profissionais de saúde trabalhando. E o nosso grande desejo é que nós tenhamos, né, uma equipe capacitada constantemente. E muda também, né, o tempo todo. Então, nós prezamos pela educação continuada nos nossos ambientes de prestação de serviço. E aí eu falo aqui da assistência, mas nós trabalhamos com educação na área da qualidade, nós temos um núcleo de qualidade na Secretaria de Saúde, também na fundação em que eu trabalho gestão de processos, né? Nós temos um núcleo de desenvolvimento humano que trabalha a desenvolvimento de gestores. Então, olhar pela educação continuada é uma ferramenta de gestão hoje que a gente trabalha muito. E futuramente a gente tem até projetos em trabalhar com isso aí para a comunidade, né? Também trazer Eu ia né? te perguntar, É muito importante. A gente tem algo. difícil, você sabe que né? nós temos um diferencial que a gente já começou. Eu digo que é uma pontinha do iceberg. Que nós temos hoje lá no Hospital Municipal de Idoso, lá no SECAD, e nós temos um curso de formação em cuidadores de idosos. Já é pensando na comunidade. Por quê? Porque nós identificávamos todos os dias na nossa enfermaria os familiares com dificuldade de cuidar do idoso. Eu vivenciei na minha casa, né, como cuidadora, agora eu vou falar, e daí como familiar você esquece, porque você já não é mais profissional de saúde, você é cuidador. Vivenciei uma situação na questão do Alzheimer, né? Então, cuidar do paciente idoso não é uma coisa simples. Assim como não é cuidar da criança, não é cuidar de uma pessoa com uma alteração de saúde mental. Então, nós hoje, como serviço, também estamos propiciando a formação do cuidador de idosos. Também te convido o dia que você quiser lá conhecer. É algo encantador, é transformador, porque veio familiares que internaram pacientes no hospital, que fizeram uma formação somente com especialistas, geriatra, né, enfermeiros, nós temos a formação, inclusive, na especialidade de geriatria no próprio Hospital Idoso. Nós fizemos um trabalho de preparar um cuidador diferenciado, que pratica, que vai no beira-leito, que conhece a necessidade. Então, como comunidade, a gente também já está levando, né, nesta área de fazer a população participar, porque muitas vezes o paciente chega para nós num estado em que ele era totalmente independente. E ele tem um quadro de AVC, né? Um acidente vascular cerebral. Ele que comandava a casa. E o que aconteceu com ele? Agora ele é uma pessoa dependente e a família não está preparada. Nós somos uma das cidades que mais tem uma projeção no número de idosos, né? A pirâmide já inverteu. Sim. Hoje nasce menos crianças, isso é daí a nossa taxa de natalidade só diminui nos últimos anos,
E a longevidade, que bom, porque nós vamos viver muito mais. A gente teve a grata satisfação, foi algo incrível de atender recentemente no Hospital Municipal de Idoso um paciente de 103 anos de idade. Uau! Que foi fazer uma cirurgia da próstata, entrou andando bonitinho e saiu muito bem. Essa é a nossa realidade. E a gente tem mais do que nunca atendido pacientes centenários. E o Hospital né? do Idoso é referência. É referência, né? Então, assim, preparar o profissional, né? Nós não podemos, assim, todos são formados, capacitados, graduados, pós-graduados, mas no dia a dia, né, a gente precisa entender que há necessidade de nós cada vez mais estarmos nos capacitando. Então, sim, a Prefeitura de Curitiba tem investido, a Secretaria de Saúde, muito na capacitação e treinamento das nossas equipes, porque é para poder levar o melhor para a população, é através de profissionais bem formados e bem preparados. Doutora Tatiane, né, já caminhando aí para o encerramento desse episódio tão especial aqui da In Loco, as projeções por daqui para frente, dentro da área da saúde municipal de Curitiba. Temos um grande projeto no nosso plano de governo, né? O nosso prefeito Eduardo Pimentel, ele foi muito ousado e Sim. pensou muito na saúde, então vem novos equipamentos. A população está crescendo, né? Então nós necessitamos ampliar o acesso. E aí, dentro do plano de governo, nós implantamos aí, são 6 unidades básicas de saúde, são 2 UPAs, mais um centro de atendimento ambulatório em Cantar, temos 2 CAPs, um centro de apoio diagnóstico e o grande, eu digo que é o nosso filhinho, coração, Hospital Novo do Bairro Novo. É um hospital de 200 leitos, um hospital municipal. Hoje nós temos uma estrutura lá pequena, mas inclusive a ideia é que venha uma nova estrutura, um projeto aí fantástico. Então se pensou muito na ampliação de estruturas, porque a nossa população está aumentando, né? Não sei se você viu os últimos dados, a gente já está com 1.880.000 habitantes. Curitiba hoje é a cidade que mais tem entrada de imigrantes, muito, e inclusive se você pegar um Uber e conversar um pouquinho, às vezes você com um cidadão aí de outro estado, uma das coisas que eu sempre faço a pergunta é, por que você escolheu Curitiba, né? Curitiba tem muito boa saúde. Olha só, eu já escutei legal. isso, é muito gratificante, né? Então, dentro das estruturas novas, nós queremos entregar, esse é um plano de governo aí, e também temos outras questões que é ampliar nossa rede de teleatendimentos, levar o tele para atenção primária, facilitar o cidadão, né, poder ter aí uma assistência no conforto do seu lar, nós entendemos, trabalhar questões de promoção e prevenção. E aqui eu quero chamar muito assim a população e pedir a colaboração na questão do autocuidado. Sim. Né, porque eu tenho que estar bem em primeiro lugar. Como que eu estou bem? Não é se eu tenho o melhor medicamento. Quando eu fazia assistência, Janaína, eu sempre falava para o meu paciente, né? Eu atendia paciente diabético, e vinham as novas tecnologias, e daí vem o novo medicamento da obesidade, vem o novo medicamento da diabetes, e eu sempre falava, se não existir a sua participação no tratamento, nós não vamos resolver. Pode existir o melhor medicamento do mundo, eu posso prescrever aqui, mas se você não tomar, se você não mudar o estilo de vida, porque nós hoje temos um problema em Curitiba que mais de 50% da população está com sobrepeso. Olha! Hoje é uma das maiores índices entre as capitais do Brasil, obesidade no nosso município. Estamos trabalhando já num projeto municipal em relação a isso. Mas eu peço assim, a atenção da população em relação ao autocuidado. E a gente sabe que a nossa rotina é pesada. Né? Nós trabalhamos o dia todo, muitas vezes chega em casa de noite, não posso fazer uma academia, não faça academia. Você vai de ônibus, desce um ponto antes. As escolhas inteligentes. Né? Não vou abrir mão das 5 cores no prato, a gente falava isso para as crianças, o prato colorido, é para todos nós. Né? Então, o sono, até a questão psíquica, muitas vezes não é o que acontece com você, é o que você faz com isso.
Nós temos estresse no trabalho, nós temos estresse na família, nós temos estresse no ambiente que você está inserido, mas eu brinco até com os nossos servidores, e, né, como profissional, assim, às vezes você tem que botar o teu jaleco da invisibilidade, né, ali a máscara, né, e não deixa penetrar nada. Se proteja, selecione o que você está deixando entrar na tua mente, porque a nossa mente ela está aberta. Sim. Se eu resolver captar só o que é negativo, vai desde uma alimentação, de um pensamento, de uma atitude, isso contribui ou não para a minha saúde. Então, o autocuidado, ele precisa ser praticado, porque o sistema público ele provê, mas não necessariamente ele vai resolver. Se eu como cidadão, eu como pessoa não me priorizar, eu não vou alcançar o sucesso. E numa população que tem uma previsão de longevidade, que bom, nós vamos viver muito mais, Sim. que a gente viva saudável, né? Que seja caminhando, que seja, né, com a interação social. Isso depende de mim, porque são as minhas escolhas de hoje, de que saúde é um investimento, tá? Você investe hoje, mas ela vai render um pouquinho todos os dias, você vai lá na frente que você vai ter o resultado maior. É a plantinha que você rega, que vai dar fruto ou não. Então, pedir para a população, vamos pensar mais numa medicina, numa saúde preventiva. E a prevenção começa na minha casa. Eu digo assim, é tomar água, tomar mais água, menos café, né? E tomar água. O Tomar, problema né? é que as Olha, pessoas é muito esquecem de simples, tomar né? água. Então, assim, como município, nós somos uma cidade, assim, que nós somos modelos, sim, né? Nós temos uma população muito consciente, mas a gente precisa que a gente possa construir uma saúde municipal a várias mãos. Não é o prefeito, não é a secretária, não é somente o médico da minha unidade de saúde, confiar no seu sistema de saúde, né? Procurar a sua unidade básica de saúde. Eu venho do interior em que nós conhecíamos o médico que ele atendeu. A minha mãe, a minha avó me atendeu, né? É o médico da família. Que bom você poder dizer, eu tenho um médico, é aquele lá da minha unidade, é o meu enfermeiro, é o meu odontólogo, é a minha equipe que cuida de mim, né? Isso a gente tem que resgatar, porque é ali o melhor lugar. Então, que venham conosco e que confiem que nossa intenção, né, o governo municipal é cuidar da população, é trazer o melhor para a população. Estamos também abertos, né, a gente sabe que qualquer sugestão é muito bem-vinda, eu acho que isso é muito importante, a participação. Nós temos um exemplo, você participa do nosso Conselho Municipal de Saúde, representantes dos bairros, dos distritos, que lá que nós construímos a saúde do município. A saúde pública ela é construída a várias mãos. Sim. É o Plano Municipal de Saúde, né? Então, várias pessoas trabalhando em prol de uma ou de várias, né? Nós precisamos pensar nisso. Como que nós queremos que a nossa saúde seja executada? É eu participando. Começa com o meu cuidado e com a minha participação social nos grupos que eu estou inserido. Então, é isso. Pedir para a população que a gente possa fazer essa gestão juntos, né? Uma gestão municipal muito participativa. A gente vê que o nosso prefeito aí está andando em todos os lugares. Sim. Nós, como Secretaria de Saúde, também. É um grande desafio. Nós temos 314 equipamentos de saúde no município de Curitiba, seja uma rede própria, uma rede credenciada, porque todos são parte do SUS, e nós precisamos juntos construir com a população esse modelo de saúde que seja bem para todos, né? Porque a saúde é nossa, não é? Com certeza. Né? A gestão, ela está aqui para contribuir e trabalhar pelo melhor, mas é eu, como cidadão, que tenho que participar e apoiar, porque a cidade é de todos nós, né? Com certeza. E a saúde é um dos direitos fundamentais que nós temos desde a Constituição Federal até o nosso dia a dia, até o estar em casa. Então, essas informações que a doutora Tatiane trouxe para nós nesse episódio, dividido em 3 partes, que está à disposição de todos, foi recheado com muita informação advinda da rede pública, do que está tendo efetividade. Isso para nós, doutora Tatiane, foi assim de suma relevância, mas de tudo, o cuidado para si. Começa ali, como a doutora Tatiane também colocou para nós, e eu digo mais uma vez, sou uma apaixonada pelo SUS Curitiba, sou uma apaixonada por todas
né, as formas de administração pública da saúde de Curitiba, veja a eficácia, né, faça os exames regularmente, e é um tempinho que você tira, Sim. é um tempinho que você tira para aquilo que é de melhor. Todas, doutora Tatiana, todos os exames eu realizei, meus e das crianças na rede pública, fui muito bem atendida, e como é bom a gente saber que a gente está no equilíbrio. Sim. Mas o equilíbrio vai muito além dos exames, é uma rotina que tem que ser estabelecida, sim, para aquilo que você quer para si. Eu cresci também no interior, só que o meu era interior de Santa Catarina, e lá, com aquela projeção de trabalho que tem em Jaraguá do Sul, a gente foi até educado para aquela situação, né? Trabalhe bastante, para lá no futuro você ter dinheiro para comprar a sua medicação. É verdade. E a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, a sociedade vai mudando. Agora a nossa projeção não é para comprar a medicação, é para eu atingir a minha qualidade de vida, para eu conseguir envelhecer, sim, mas com saúde, né? Sim. E o cuidado está dentro de casa, está no meu cotidiano. O equilíbrio emocional também é fundamental, nós trabalhamos aqui, mas como é bom ver uma pessoa como a doutora Tatiane à frente de uma gestão, tendo esse conhecimento precioso na área da saúde e na área da gestão. Isso se torna imprescindível para que aquele atendimento, aquele cuidado com a população possa chegar ao nosso lar. Então, doutora Tatiane, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pela teu profissionalismo, a tua potência ali, né, à frente da Secretaria Municipal da Saúde. E eu tenho certeza que nós vamos invadir a secretaria e trazer para a população muita informação. Quero agradecer a Temis, ao Duarte. A Temis está aqui com a gente, ela está ali nos bastidores, pessoal. Vocês vão vê-la nos nossos registros aí em breve, que nós vamos lançar na Inloco. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Vamos alinhar aí novos eventos, né, novas transmissões de informações, e vocês não deixem de acompanhar o próximo episódio da Inloco.